fazendo algo, e algo voltado até ao livreto que eu já escrevi aqui, que alguns aqui já leram, que é o livreto Sua Vontade, para falar sobre essa dinâmica da nossa vontade, né? Como a nossa vontade, ela é influenciada, né, por questões internas e também externas. Às vezes a gente pensa que é a nossa vontade e não é. Às vezes a gente quer fazer uma coisa que a gente tem vontade, mas não faz. Então, toda essa tensão da vontade, eu fiquei meditando a respeito disso e fiz uma pesquisa. Estou no finalmente lá do trabalho, né? Mas isso me fez meditar a respeito de como a gente pode controlar a nossa vida. Porque muitas vezes a gente não consegue se controlar. Muitas vezes nós somos incontroláveis. E eu fiquei pensando a respeito disso e creio que a Bíblia ela traz muitos conselhos que nos ajudam a vencer essa tensão, essa luta que acontece dentro da gente, né? Muitas vezes a gente fica entre dois mundos, né? Duas vontades, entre o ideal e aquilo que não é ideal, e muitas vezes a gente escolhe o não ideal. Mas a Bíblia ela traz muitos conselhos, mas eu separei algo para a gente meditar nessa noite. Evidentemente é algo muito limitado, é apenas uma, digamos que é uma forma de abordagem dessa questão, mas eu creio que pode ajudar muito a nossa vida, se nós ouvirmos atentamente com o nosso espírito essa mensagem de hoje. Amém? Eu queria, para iniciar isso, ler em Gálatas, no capítulo 5, se você puder abrir a sua Bíblia. Você que trouxe, você que não trouxe, acompanha com quem está perto de você. Eu queria ler alguns versos que estão aqui nesse livro de Gálatas para a nossa vida, colocando como base para aquilo que nós vamos compartilhar, pensar a respeito, juntos aqui nessa noite. Amém? Acharam? Gálatas capítulo 5, vamos ler o verso 13 e também gostaria de ler o verso 16. Vamos ler o 17 também, para falar dessa luta interna que a gente estava comentando aqui. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Pula agora para o verso 16, que diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes dois se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? Aqui nós vemos uma abordagem de Paulo, trazendo este princípio para a igreja, mostrando para a igreja que essa tensão de fato existe em nós, existem inclinações em nossas vidas que, por vezes, elas estão em acordo com aquilo que é a vontade de Deus e às vezes não. E quando nós não estamos em acordo com aquilo que é a proposta de Deus para a nossa vida, invariavelmente nós estamos andando pela carne. E quando a gente fala essa palavra carne, é sempre importante nós entendermos esse conceito. A carne, ela se manifesta por meio de ações, tanto no nosso corpo físico, né, quanto na nossa alma, na nossa mente. Então a nossa carne pode se manifestar, por exemplo, mostrando os seus desejos físicos, fisiológicos, por meio dos seus instintos. Todos nós aqui temos instintos e não tem como fugir disso. Se você tem fome, o seu instinto te leva a comer. Você tem o instinto de procurar se defender. Então esses instintos são naturais e físicos. E também existem inclinações que a carne se manifesta por meio da nossa mente, onde nossas vontades, nossos anseios, mas também nossas vontades e anseios, de maneira multiplicada e pervertida, se transformam em cobiça ou concupiscência. O que é a cobiça? A cobiça é uma vontade incontrolada, quando uma pessoa simplesmente não consegue se controlar. Ela pode até não executar uma ação conforme a sua cobiça, mas a sua mente já foi tomada por aquilo. Não foi por acaso que Jesus, quando ele fala a respeito do adultério, ele diz que não é necessário que um homem
cometa o ato do adultério para adulterar e pecar. Mas basta que essa pessoa apenas olhe com a intenção errada, com a motivação errada, e essa motivação, esse pensamento, essa vontade descontrolada, essa cobiça, toma conta do seu coração, e nesse momento, o pecado ele já foi concebido. Pode ser que ele não se manifeste fisicamente, mas ele já aconteceu no coração de uma pessoa, né? Eu estava lendo esses dias um livro de Agostinho, Santo Agostinho, que é um homem lá do século IV, no começo ainda, né, dos pensamentos teológicos da igreja, ele falando a respeito disso, e ele conversando com um amigo, ele falou a respeito dessa questão. Ele falou: olha, se um homem, por exemplo, ele não comete o adultério, mas se ele pudesse cometê-lo, sem que houvesse punição, sem que houvesse algum tipo de exposição daquilo que ele está fazendo, se tivesse condições de fazer, mas dentro do coração ele já teria essa inclinação, esse homem seria menos culpado de quem já fez. O amigo dele pensou e falou: realmente não. Ele falou: então é isso. Isso lembra essas palavras de Jesus ditas em Mateus, quando Jesus traz essa comparação. Então, a questão da cobiça é algo muito sério, a concupiscência é algo muito sério, e só deixaremos manifestar essa concupiscência, tanto interna quanto externa, quando andarmos pela carne. Quando a nossa mente, sem a ação do Espírito Santo, ou da palavra de Deus, ela começa a encontrar os seus caminhos para a autossatisfação. Isso, vou repetir, cumprindo fisicamente ou não. Muitas vezes a coisa, ela está apenas de maneira subjetiva, mas está presente no coração de uma pessoa. Quando uma pessoa pensa assim, quando ela é dominada dessa maneira, é fato, amados, que essa pessoa anda pela carne. E quando a gente pensa nisso, nós estamos pensando: então deve ser alguém que fora da igreja. Não, não. Justamente no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala disso, sobre crentes carnais, pessoas que estão na igreja, pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, mas que ainda não trataram devidamente essa questão. Então elas andam pela carne, e por andar pela carne, a carne se manifesta, e a carne se manifestando, essa pessoa não pode agradar a Deus, ela não pode viver a vontade de Deus. Essas pessoas então passam a viver um estado de desagradar mesmo a Deus, embora estejam até salvas pela fé, confessem Jesus como Senhor, mas não cumprem com as suas vidas, com a expectativa e com o propósito que Deus espera dessas pessoas. Então é nesse contexto, nesta dinâmica, né, nesta tensão constante, que nós temos que refletir a respeito da nossa própria vida, de maneira que nós vamos então entender se andamos na carne ou se andamos no Espírito. O que ele diz aqui: se nós andarmos pelo Espírito, nós não vamos cumprir, não vamos atender, nós não vamos fazer a vontade ou a concupiscência que a carne exige de nós. E isso é uma luta constante para todos nós aqui. Então, como é que nós vamos andar pelo Espírito? Para entender isso, amados, nós temos que entender antes como nós somos, como a nossa estrutura de pensamento, como a nossa estrutura de ações e de reações, ela está formada, construída. Nós vivemos num tempo onde as coisas elas estão ficando cada vez mais fáceis. Tudo está ficando descartável. Você tem percebido isso? Eu estava pensando a respeito disso, né? Fazendo leite em pó. Minha filha não está mamando mais, mas até alguns meses atrás, ela ainda queria o leitinho da noite. Então tinha lá o leite em pó, e eu ia lá, fazia o leitinho para ela, né? E como é que funciona? Você coloca lá, acho que 5 coisinhas de leite em pó na mamadeira, né? Coloca água morna, fecha a mamadeira, eu segurava o bico assim, dava aquelas 5 chacoalhadinhas, estava pronto o leite em pó. Não é isso? Talvez com filhos mais novos aí vão saber mais ou menos como é que funciona. Isso agora. Mas, há uns 20 e tantos anos atrás, não era assim não. Porque eu também fiz mamazinho para o meu irmão caçula, né? Eu era garoto ainda. Minha mãe falava: faz a mamadeira do Júnior. Eu ia lá, pegava a lata do leite, esquentava no fogão, que não tinha micro-ondas, né? Não existia essas coisas ainda. Se existia, para mim era coisa do outro planeta e coisa do desenho dos Jetsons, né?
Quem lembra dos Jetsons aqui? Ufa, não estou sozinho, graças a Deus. Porque nos Jetsons eles colocavam lá no aparelhinho, lá o negócio saía pronto, né? Era uma coisinha, pum, saia, né? Mais ou menos isso, micro-ondas, mas nem imaginava que isso existia na época. Colocava lá na canequinha, esquentava o leite, e aí você pegava um pouquinho daquela água morna, colocava naquele copo com o pó, não é verdade? Pegava um garfo e ó, não era assim? Batia, porque aquele leite lá não era igual ao leite de hoje. Você tinha que bater muito, né, para não ficar empelotado o mamar. Aí depois você completava com a água, mexia mais um pouquinho, colocava na mamadeira e dava para a criança, não é? Eu fiquei pensando nisso outro dia, falei, meu, como estão as coisas, né? O Nescau é a mesma coisa, o Toddy, para não fazer o merchan errado, né? Tem lá o achocolatado, né? Você coloca o achocolatado hoje, 3 viradinhas assim, no leite, pum, já está magicamente misturadinho. O Nescau da minha época, o Toddy da minha época, você colocava e misturava, e aí no meio da sua bebidinha, você encontrava um pedacinho de chocolate, tipo Nutella, né? Ficava até gostoso. Na minha época também não tinha Nutella, né? É uma coisa mais recente. Eu sou um cara mais raiz, tá certo? O meu negócio é ioiô creme, tá certo? Eu sou raiz, né? Você encontrava uma pelotinha de chocolate no meio, né? Então era até gostoso, mas assim, não misturava. Agora, pensa em todas as outras coisas como avançaram de lá para cá. Como tem avançado. Antes, para você se comunicar com alguém, era carta. Hoje você manda uma mensagem e fala com a pessoa. Então, nós temos vivido num tempo onde a tecnologia tem facilitado muitas coisas. E outras questões estão se tornando cada vez mais descartáveis. Tudo para a gente hoje é descartável. A gente compra uma coisa, passa um tempo, você quer comprar outra. Compra o telefone, versão 9, saiu 10, você já fala, meu, essa porcaria está velha. Você já quer comprar outro, né? Enfim, a gente tem tratado as coisas como coisas descartáveis. Coisas que se não for fácil, não for cômodo, não for algo que te agrade mesmo, que facilite muito a tua vida, você simplesmente troca. E a gente tem vivido assim, e isso tem, de alguma maneira, influenciado as nossas relações com todas as coisas, com pessoas, com escola, com família, com cônjuge, com igreja, com tudo. Tem pessoas que hoje casam, e depois de um tempo, se a esposa ou se o marido não cumprir com aquilo que ela espera, com o que ela deseja, com o que ela necessita, ela simplesmente vai embora, abandona, pega outra pessoa, arruma alguém, quebra-se alianças, trata-se casamento como se fosse uma coisa descartável, trata-se igreja como fosse algo descartável, trata-se relacionamentos, até família, como se fosse algo descartável. Tem muita gente assim, isso não é de hoje, evidentemente, mas hoje tem se multiplicado esse tipo de postura e de pensamento. Por que essas coisas acontecem? Por que algumas coisas que são importantes são simplesmente desmerecidas, negligenciadas? Porque a carne fala mais alto. Alguém vai pensar assim, mas, espera aí, como é que funciona isso? Não, você está ali num determinado lugar, está numa casa, está num trabalho, tem algum lugar, você, de repente, não gostou daquilo que falaram, ou que fizeram, ou que aconteceu, enfim, aquilo trouxe um incômodo dentro de você, você fala assim, você não merece isso não, você merece coisa melhor. E tem opção aí para você, tem dezenas de opções para você, às vezes tem centenas de opções para você, você vai ficar se submetendo a esse tipo de dificuldade, mas, quem está falando nesse momento? Quem é que está falando nesse momento? Quem é que está expressando a vontade nesse momento? É o Espírito ou é a carne? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Porque se eu andar dessa maneira, só fazendo o que me agrada, se eu apenas ceder as minhas escolhas para aquilo que eu achar mais fácil, no lugar de enfrentar uma luta, eu simplesmente fugir, encontrar outra opção onde a luta não acontece, ela não existe. Eu fico até nesse novo lugar, um momento onde uma nova luta vai surgir, então quando aquela nova luta surge, então eu escolho outra coisa, porque eu vou para outro lugar, porque eu não estou muito afim disso. Eu quero coisas confortáveis, eu quero coisas melhores, eu quero, de uma maneira ou outra, viver a bênção de Deus, a paz, a alegria que Deus promete na sua palavra, e essas coisas não é para mim não, estou fora. E por conta desse tipo de postura, nós deixamos
de passar por muitas escolas, muitos cursinhos de Deus na nossa vida. Mas para enfrentar isso, eu preciso ter convicção de quem é que está falando comigo. Se eu não entender isso, se eu não entender se é pelo Espírito ou se é pela carne, se eu viver confuso nessa área, com certeza eu vou viver confuso na minha vida espiritual também. Não foi à toa que ele disse aqui, o apóstolo Paulo falando, não use a liberdade que você tem para dar ocasião à carne. Nós cantamos isso, somos livres. Nós oramos e agradecemos a Deus pela liberdade que Ele nos deu. Mas que tipo de liberdade que Cristo nos deu? Qual é o padrão da liberdade que Cristo nos oferece? Não é a liberdade para fazermos o que nós queremos, mas é a liberdade da escravidão, da podridão que o pecado pelo mundo tem imprimido na nossa vida, pela cegueira que nós vivemos um tempo. Esta liberdade nos trouxe de volta a podermos cumprir com a vontade de Deus, nosso Criador. Esta é a liberdade. E neste campo de liberdade eu tenho que entender o que é andar pelo Espírito e não pela carne. Porque se eu andar pela carne, eu vou estar sujeito às paixões da carne, às vontades da carne vão dominar a minha vida, a minha mente, e eu não vou poder dizer que eu tenho, por exemplo, livre-arbítrio. Muitas pessoas falam, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu tenho livre-arbítrio. Tem nada. Estudando a respeito dessa questão da vontade, fortaleceu algo dentro de mim, que livre-arbítrio é uma falácia. Nós temos, mas na verdade nós não temos. Deus nos deu essa dádiva, mas desde a primeira escolha humana, errou, e esta liberdade, esse livre-arbítrio deixou de ser livre. Por quê? Porque entraram paixões, a natureza do pecado entrou no coração do homem, e essa natureza o domina tão fortemente, que ele não consegue escolher o que ele realmente quer. Vou fazer uma pergunta para você, só para você entender exatamente o que eu estou querendo propor aqui. Você já fez algo que depois você se arrependeu, mas que desde o começo você não queria fazer? Já fez ou não? Quem já fez isso, levanta a mão. Vou fazer a pergunta de outra maneira. Você fez alguma coisa que desde o começo você não queria fazer, mas você acabou fazendo, que depois você se arrependeu mesmo. Você pensou assim, eu sabia que eu não devia ter feito isso. Já aconteceu com você? Aí eu pergunto, a sua vontade é livre então? É livre? Ou ela foi de alguma maneira manipulada, conduzida a você fazer aquilo que você não queria fazer e que você se arrependeu? Percebe? Então que livre-arbítrio é esse que nós temos? Esse livre-arbítrio que nós achamos que temos, na verdade ele está envolvido com um monte de elementos que, vez ou outra, diariamente, sistematicamente, estão chamando a nossa atenção, fazendo o quê? Despontando em nós, fermentando em nós, cutucando em nós a nossa carne. E aí, na sua mente, você vai falar assim, não, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, mas na tua carne está falando, faz que não pega nada, vai lá, se satisfaz, se joga. Aí você fala, eu vou. Aí depois que você vai, você fala, não devia ter feito. Não devia ter comido aqueles 6 pedaços de pizza. Já aconteceu com você? Você fala assim, 6 não, né, pastor? 3. E alguns, 8. Ai, ai, ai. Você percebe? São coisas comuns. Mas existem muitas outras aplicações. Existem diversas outras questões. Como é que alguém, por exemplo, que é viciado, ou no cigarro, ou no álcool, ou em drogas, pode dizer que tem livre-arbítrio? O cara que é viciado, não tem livre-arbítrio mesmo? Ele tem. Você pegar um cara viciado, eu já conheci muitos, hein? Cara viciado em cocaína, você coloca assim, ó. Na época, era diferente. Hoje também, até nisso é mais fácil. É um tubinho, né? É um pinozinho e tal. Antigamente não, era papelote. Era colocado num saquinho e tal, né? Hoje está tudo mais fácil. O cara pega aquele pino lá e tal. Aí você coloca lá, aquele pino na frente de um viciado. E fala assim, amigão, não quero que você pegue isso aí, hein? Ele fala, tá bom. Aí você fecha a porta e deixa ele sozinho lá. E tem algumas horas que ele não usa aquele negócio. O que ele vai fazer? Ele vai comer aquele negócio lá. Ele vai cheirar o pó dentro, vai mastigar o tubinho, por causa da fissura. Pergunta para um viciado se ele sabe o que é livre-arbítrio.
Pergunta para um viciado se ele sabe o que é liberdade. Pergunta para alguém que fuma, que não consegue parar de fumar, se ele sabe o que é livre-arbítrio, se ele sabe o que é liberdade. Não sabe. Por quê? Porque a carne já foi tão alimentada com uma substância química, que ele não consegue se livrar daquilo. Pode largar? Pode. Pode vencer? Pode. Mas em via de regra, a maioria das pessoas conseguem vencer? Então a experiência humana diz, que a força de vontade, pensando no campo da vontade, não é suficiente para conseguir vencer algumas inclinações que a nossa carne tem. A força de vontade não é suficiente para vencer tudo aquilo que a carne produz em termos de cobiça, de concupiscência, em todas as áreas que você pode imaginar. Em qualquer uma delas, seja ela na questão física, emocional, no lado psicológico, na dependência química e fisiológica de alguém, na dependência de um vício, de um hábito que ela tem, que talvez não esteja ligado com química, mas esteja ligado com satisfação física, como área sexual e outras. Tudo isso é impossível que alguém consiga vencer totalmente, se não for por andar no Espírito. Você fala assim, mas eu conheci uma pessoa que era viciada e conseguiu vencer essa área, e as outras? Existem outras áreas. Então a pessoa, às vezes, ela compensa, ela para de, por exemplo, tem alguém que para de fumar, mas bebe 3,5 litros de café por dia, 5 pacotes de chiclete. Você percebe? A ansiedade está presente ali, a pessoa tem que vencer aquilo. Por quê? Porque isso está tudo residindo na carne. Tente lutar com a carne, vai dar o quê? Carne. Então, o que a Bíblia nos ensina é que carne e espírito é que lutam um contra o outro. Não carne contra carne, muito menos espírito contra espírito. Então, se eu entender que na minha vida existem áreas onde eu estou andando na carne, eu começo então a ter o discernimento para trabalhar nessas áreas. Que áreas são essas? Eu quero falar especialmente na área de relacionamentos, porque é justamente na área dos relacionamentos que a gente percebe muito essa questão, essa tensão, de onde a carne fala muito, né? Porque a nossa justiça própria se levanta bastante, nosso orgulho também. Mas vamos lá. Queria fazer algumas perguntas aqui para a gente pensar rapidamente. Primeiro, você fica facilmente desapontado com pessoas ou com situações que acontecem de maneira diferente do que você gostaria? Tudo assim que acontece, de repente você fica desapontado, fica triste, fica chateado com alguma coisa. De repente alguém fala alguma coisa que você não gostou, você fica chateado. Acontece uma situação, você fica chateado. Você fica muito chateado quando alguma coisa acontece diferente daquilo que você espera. Outra pergunta, você fica irritado com as pessoas facilmente? Ou constantemente? Você fica irritado com as pessoas com frequência? Você fica chateado com lideranças quando essa pessoa tenta, de alguma maneira, te aconselhar ou corrigir alguma coisa da tua vida? De repente alguém chega para você e fala assim, amada, deixa eu falar algo para você, essa área da tua vida, tenta dar uma atenção, não faça isso, você gosta, você fica chateado com aquilo, você fica irritado, você fica meio, um pé atrás com aquela pessoa ou não? Outra coisa, você fica com o coração fechado com grupos onde você se envolve, quando alguma coisa também foge daquilo que você espera. Por exemplo, trabalho, grupo de amigos, família, igreja, célula, a rede, enfim. Você simplesmente quebra no coração, você pode até estar lá, mas lá dentro você não está. Por quê? Porque alguma coisa você não concorda, porque alguma coisa você acha que não é bem aquilo, você tem um outro pensamento, então por causa disso, você simplesmente por dentro você quebra aquele elo de ligação que você tem com aquele grupo de pessoas. Talvez externamente você não demonstre isso, mas dentro já aconteceu. Você tem frequentemente vontade de mudar? Eu quero largar minha casa, quero largar minha família, quero largar esse casamento, quero largar esse trabalho, quero sair dessa célula, quero sair dessa rede, quero sair da igreja. Você tem constantemente esse sentimento de mudança? São perguntas que eu quero fazer, que eu quero conduzir você, e eu estou junto com você nesse barco, para avaliar como esse nosso desejo de mudar,
de quebrar, de mudar as situações que não estão de acordo com a nossa expectativa, elas são, na verdade, uma expressão de que a nossa carne está falando alto dentro da nossa vida. Quando a nossa carne, ela se sente ofendida, magoada, amargurada, com raiva, com ódio, com vontade de ir embora, com vontade de abandonar o barco, com vontade de quebrar com pessoas, com vontade de abandonar pessoas, na vontade de nunca mais olhar para algumas pessoas, eu digo para você, sem medo de errar, é a tua carne se manifestando. Não é outra coisa. Você não vai encontrar na Bíblia nada ou ninguém dirigido pelo Espírito que fez isso, a não ser com pessoas que estavam completamente fora da vontade de Deus. Completamente, mas pessoas que estavam de fato endemoniadas mesmo. Não, é outra coisa. O que eu estou falando é, dentro de um grupo que Deus te plantou, Deus permitiu que você chegasse até ali, e você de certa forma aceitou aquilo, enquanto foi bom para você, mas quando deixa de ser bom para você na tua expectativa, você então ouve uma voz interna dizendo, e o pior é que muitos vão dizer assim, não, é Deus falando comigo, Deus me deu uma direção. Cuidado com isso, cuidado com isso. Não diga que Deus disse alguma coisa, sendo que Ele não falou, Ele fica bravo com isso. Vou dar um conselho para você, tá certo? Mas isso fica uma outra palavra, um outro sermão, não para esse. Mas, sonde o teu coração, avalie a raiz de tal sentimento, avalie a raiz de tal inclinação, avalie quais são os elementos que compõem esta vontade que surge no teu coração. Avalie isso. Isso é importante de ser avaliado, porque avaliando com sinceridade essas ações da nossa alma, que se traduzem em pensamentos, vontades, opções, enfim, motivações, possibilidades de novos caminhos. Se isso vir da carne, você tem que sondar a tua vida e falar, peraí, isso aqui está vindo da carne, eu não posso reagir dessa maneira. Eu também não quero dizer, amados, que Deus não permita mudanças. Deus pode permitir, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, mas não tente fazer a vontade de Deus da forma errada. Não tente fazer isso. Muitas pessoas têm inclinações do Espírito Santo na sua vida, só que sai atropelando tudo. Não faça isso, faça de acordo com o padrão da Escritura. E continue ouvindo o teu Espírito. Tem gente que ouve o Espírito uma vez, mas é o suficiente para ele entrar na carne e fazer tudo na carne. Não. Os meios não podem ser justificáveis pelos fins. Ou seja, se Deus tem um destino para a minha vida, se Deus tem uma vontade que Ele me revela, eu preciso alcançar aquela vontade fazendo aquilo que está de acordo com o seu parâmetro, com os limites que a palavra me dá. E quem vai me conduzir nesse processo todo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala ao nosso espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito, ou seja, ele vai encaixar as coisas vão ser totalmente alinhadas, com paz, com alegria, com sinais, com confirmações, com palavras, enfim, com uma série de coisas que vão me conduzir no caminho. Agora, quando eu deixo de ouvir a voz do Espírito e começo a construir o meu próprio caminho, eu já estou na carne. Ou seja, o meu intelecto, baseado nos meus desejos internos, da minha vontade, já construíram uma trilha, um caminho para eu chegar onde Deus está falando. Só que este caminho não é o caminho original, não é a estrada que me leva lá, é um atalho, é um caminho alternativo. E Deus fala assim, não vá por esse caminho, eu quero que você vá por esse daqui. Às vezes o caminho de Deus não é o caminho reto, não estou falando de retidão, estou falando de caminho direto. Talvez o caminho de Deus, você olha assim e fala, mas tem um monte de curva, depois eu nem vejo para onde vai direito. É mais ou menos assim, você não sabe exatamente, tem algumas árvores, depois de uma árvore vira, você não sabe onde vai dar aquele caminho. Talvez seja até um caminho mais longo, mas é nesse caminho que você vai aprender um monte de coisa. É nesse caminho que você vai ser edificado, é nesse caminho que você vai ser transformado, é nesse caminho que Deus vai trabalhando com a tua alma, e você vai entendendo a fidelidade, o cuidado dele na tua vida. Mas alguns podem dizer assim, não, parece que Deus mandou eu ir para lá, então é o seguinte, eu vou traçar uma linha reta aqui, vou pegar essa estrada e eu vou chegar lá em 10 minutos. Deus falou assim, não queria que você chegasse em 10 minutos. Eu queria que você demorasse a tua vida inteira para chegar lá.
Porque ao chegar lá, do jeito que eu quero, você vai cumprir o propósito. Se você chegar lá em 10 minutos, do jeito que você quer, você vai cumprir o teu propósito. A pergunta é, qual é o propósito que nós queremos cumprir? É o de Deus ou é o nosso? Andar pelo propósito de Deus é andar pelo Espírito. Andar pelo nosso propósito é andar pela carne. Não tem outro caminho. São esses dois. E nesse contexto, amados, quando a gente começa a entender como que a nossa carne fala, como a nossa carne se manifesta, nós vamos tendo, mais precisão, mais elementos para a gente avaliar a nossa própria vida. E quando a gente avalia a nossa vida e sabe que a gente está inclinado de uma maneira errada, a gente começa então a se corrigir. O problema é aquele que não consegue ver. O problema é aquele que vive enganado, aquele que vive cego, aquele que não avalia, aquele que não pensa, aquele que não reflete, aquele que não medita, aquele que não entende a proposta de Deus e por causa disso ele faz o que ele quer e ele acha que o que ele está fazendo é a vontade de Deus e não é, é a vontade própria. É um perigo isso. E aparentemente algumas ações da carne são até bonitas e boas, aparentemente, mas não são as vontades de Deus. Então nesse contexto, quando a gente avalia, especialmente por meio de relacionamentos, de lugares onde nós estamos, onde a gente, está querendo mudar sempre, é justamente aquilo que eu estava falando agora há pouco, nesse sentido que o mundo tem tentado imprimir em nós a mentalidade do descartável, a mentalidade do faça o que for bom para você. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, eu aceitei Jesus, depois de alguns cultos que eu ouvi a palavra, aquilo mexeu muito comigo, então um dia eu levantei minha mão, fui até a frente. Eu espero muito que vocês, visitantes, ao final dessa reunião, eu vou fazer um convite para vocês façam a mesma coisa, vai mudar a vida de vocês. Mas eu digo uma coisa que você pense antes de levantar a tua mão, porque quando eu levantei a mão, eu falei, não, preciso de Deus na minha vida, é o que está faltando. Eu sou até um cara bacana, sou até um cara legal, então vou levantar minha mão, vou lá e vou servir a Deus. Eu fui. E depois que eu fui, tudo começou a dar errado. Tudo começou a ruir na minha vida. Um monte de problemas. Vocês não têm noção de quantas vezes eu quis desistir de vir para a igreja. Quantas vezes que eu falei, não, isso não é para mim, pelo amor de Deus, eu não consigo mais. Quantas vezes que eu chorei por causa dos problemas que surgiram depois do momento onde eu mudei a minha condição espiritual. Se não fossem as pessoas para me apoiarem, pessoas maduras na igreja, na época ainda, minha esposa era minha namorada para me ajudar, falar, não, vamos ficar juntos, vamos permanecer, vamos perseverar. Eu já tinha ido embora. Por isso que a igreja é importante. A gente sozinho não consegue fazer nada. A Bíblia fala do corpo de Cristo, e no corpo, inseridos no corpo, é que somos fortalecidos, protegidos, e se alguém não dá o valor devido à igreja, está exposto. Se não fosse a igreja, eu nem crente seria mais, talvez nem vivo eu estivesse. Mas eu consegui, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da igreja, com a ajuda de irmãos, com a ajuda de pessoas próximas a mim, consegui vencer. Mas naquele período, amados, a carne falou muito, gritou muito. A carne clamava, sai daí, não vai mais nesse lugar. Vai naquela igreja, está escrito assim, pare de sofrer, é aquela lá que é para você. Você percebe o apelo emocional de alguns slogans de igreja? Não estou criticando, mas é um apelo emocional, pare de sofrer. Então a pessoa fala, é lá que eu tenho que ir. Evidentemente, por trás disso tem a liberdade, a conversão, a vida com Deus, e de fato a pessoa vai parar de sofrer em muitos aspectos, mas não quer dizer que ela vai parar totalmente de sofrer, porque é uma mentira. Porque se for assim, Jesus então mentiu, porque um dia ele falou, no mundo tereis aflições. Então, peraí, tem sofrimento. Então, aceitar Jesus não é sinônimo de não sofrer mais. Significa que a gente vai continuar sofrendo, só que livres. Sofrendo de fato por escolha a Deus. Por escolher viver para o Senhor, com os olhos na eternidade. Então, isso é poderoso, isso é maravilhoso. Mas não quer dizer que nós não teremos mais nenhum sofrimento. Pelo contrário, nós teremos aflições, teremos tribulações, diz a palavra. Mas quando a pessoa não entende isso, ela vai tentar
encontrar o melhor mundo em todos os lugares onde ela está. Por isso, muita gente vive mudando. E aí eu fiquei avaliando essa questão, né, de como pessoas estão fazendo isso com todas as coisas da sua vida. Como pessoas mudam de casamento, mudam de relacionamento, mudam de carreira, mudam de trabalho, mudam de igreja, mudam de escola, mudam de curso, mudam de foco, mudam de destino profissional, mudam de curso, muda, está sempre mudando, não tem raiz em lugar nenhum. Não tem raiz em lugar nenhum. Talvez eu conheci um rapaz, ele tinha mais de 17 profissões. Tudo que você podia falar, ele já tinha feito, já tinha trabalhado. Falei, meu Deus, mas o que você é mesmo de fato? Não, eu sou professor disso, eu sou instrutor daquilo, eu já trabalhei com isso, já faço aquilo, represento uma empresa X, Y, Z e tal. Falei, meu Deus, o cara faz tudo. Mas não faz nada, porque não tem raiz em lugar nenhum. Uma pessoa com 20 anos de experiência, de trabalho, que já passou por 17 carreiras diferentes, me fala, é bom em alguma coisa? Não é bom em nada. Era melhor ele trabalhar 20 anos numa carreira só e ser o expert naquilo que ele faz, do que trabalhar um ano aqui, trabalhar outro ano, não sabe fazer nada. No fundo não sabe fazer nada. Por quê? Porque não tem raiz num lugar. Aí pensando nessa questão natural, a gente pode entender um pouco como é isso na questão espiritual também. Então nós temos que ter atenção constante com os nossos desejos e vontades, como a nossa carne fala, saber exatamente qual é a intenção da carne, qual é o caminho que ela está nos chamando, nos colocando a atenção para avolumar a nossa cobiça, a nossa vontade, de maneira que a gente não vai ser controlado mais, e vamos sempre inclinar para aquilo que é mais fácil, de maneira descartável a tudo. A gente está muito inclinado a tudo que é fácil e rápido. E às vezes a coisa não é assim. Agora, por outro lado, como é que eu posso avaliar minha vida se eu sou uma pessoa guiada pelo Espírito ou não? Se Deus tem tocado a minha vida ou não? É simples, amados. Avalie se você tem sido uma pessoa constante e perseverante. Esse é um dos pontos aqui dessa mensagem que eu estou querendo dar uma certa atenção. Se você não é uma pessoa constante nos relacionamentos, se você não é uma pessoa constante na tua postura dentro da tua casa, se você não é uma pessoa constante no teu trabalho, se você não é uma pessoa constante na sua carreira, se você não é uma pessoa constante na igreja, se você não é uma pessoa constante, você é uma pessoa ainda imatura espiritualmente e anda muito pela carne. Nós temos que encarar isso. Porque se nós não encararmos isso, a gente vai ficar achando que estamos vivendo uma vida espiritual muito boa, muito bacana, mas em altos e baixos constantes. Tem cristão que parece que vive no Hopi Hari, lá naquela montanha russa, e sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, está bem, está mal, está bem, está mal, fica assim o tempo inteiro. Nós não somos chamados para viver dessa maneira, nessa aventura espiritual, não tem aventura nenhuma, nós temos que viver de forma constante diante do Senhor. Amém, amados? Muitas pessoas já me procuraram, evidentemente eu sou muito educado, muito amoroso com algumas pessoas que me falam algumas coisas. Talvez você esteja aqui hoje, e você me falou isso um dia, e eu te falei de uma forma muito amorosa, te aconselhando, mas deixa eu falar aqui, ó, sem nenhum tipo de anestesia. Me dá uma peixeira, agora, para a gente fazer uma operação, sem corte, sem afiar. Pode? Quando alguém me fala assim, pastor, eu não estou bem espiritualmente, essa pessoa não poderia estar mais enganada. Vamos fazer algumas perguntas. Pessoa que me fala isso, ou fala isso para qualquer pessoa, ou pensa isso. Eu não estou bem espiritualmente, eu não estou bem espiritualmente. Então tá bom. Primeira pergunta, você já aceitou Jesus? Essa é a pergunta. Você já aceitou Jesus? A pessoa fala, já aceitei Jesus. Então cala a tua boca e pede perdão agora. Porque como que você pode falar que não está bem espiritualmente, sendo que você estava nas trevas, estava condenado, ia para o inferno, e agora o teu espírito foi vivificado por Deus, a habitação do Espírito Santo em você, você está destinado à eternidade a viver com Deus, e
você fala que não está bem espiritualmente? Lembro das palavras do Bispo Mauro semana passada aqui, falando de gratidão. Comece se arrependendo e dê graças a Deus. Porque o sacrifício de Jesus te alcançou, transformou a tua vida, te limpou, te remiu, te restaurou, e você está aqui na presença dele hoje, justificado por um sacrifício que você nem precisou fazer, foi ele que fez por você. Como que alguém pode falar que está mal espiritualmente estando numa igreja? Como? Eu pergunto. Ah, mas existem alguns momentos difíceis? Claro que tem na minha vida também até hoje. Mas eu nunca posso dizer, não estou bem espiritualmente. Porque a tua condição espiritual só tem dois tipos: salvo ou condenado. Salvo ou condenado. Se você fala, sou salvo, então dê glória a Deus. Seja grato a Deus. Levante a sua mão para o céu e cante. Ore, adore, exalte, porque isso já valeu a pena para a tua eternidade. Aí alguém que está nesse engano, falando, eu não estou bem espiritualmente, aí vem para o culto, aí chega aqui no culto, sabe o que acontece? A pessoa senta na cadeira aqui, a cadeira tem um imã, o cara senta, o cara não consegue levantar, vamos ficar de pé. Ai meu Deus, pastor também não sabe se a gente quer ficar de pé, toda hora levanta, tá bom, vamos levantar. Aí começa o louvor, começa a oração, o cara está lá assim, com o olho fechado. Vou virar para vocês verem. Alguns nem fecha o olho, fica olhando os outros orar. Começa a olhar para os outros, não ora. Aí começa o louvor, o cara não canta. Talvez você que está aqui hoje é visitante, beleza, você não conhece as canções, você não está entendendo as coisas ainda. Nossa intenção é que você aprenda, entenda tudo isso e corresponda. Mas para quem está aqui, o cara vira até um culto, tendo sido, vou repetir, alcançado, lavado, curado, restaurado, remido, transformado, salvo. Como é que alguém pode falar que está mal espiritualmente e não cantar? Não é para a igreja, não é para a equipe de louvor, não é para o pastor, não é para ninguém, é para o nosso Deus. Como é que alguém pode negar louvor a Ele, tendo sido alcançado, transformado, liberto? O diabo não tem poder mais sobre a tua vida, mas infelizmente a carne ainda pode ter. E se a carne tem, ela vai te afastar de Deus, ela vai abaixar a tua mão, ela não vai deixar você cantar. E você precisa dobrar a tua carne e dizer, eu não posso fazer isso pela intenção, pela vontade, pelaquilo que no meu coração natural quer ou não quer fazer. Eu tenho que fazer por obediência a Deus, por louvor a Deus, por gratidão a Deus. Caso contrário, se eu não faço, eu não entendi o que é salvação. Eu não entendi o que é isso. Eu não tenho conceito do que é viver nas trevas e ser transportado para o reino do Filho do seu amor. Sair das trevas para a luz, sair da escravidão para a liberdade, como nós lemos. E muita gente sai da escravidão, vem para a liberdade e dá ocasião à carne. A Bíblia diz claramente para nós aqui, não use essa liberdade para dar vez à tua carne, não dê. Nós precisamos ser maduros, precisamos amadurecer e entender que a proposta de Deus para nós trabalha em duas linhas, em ser e em fazer. Trabalha na nossa identidade e nas nossas ações. Na identidade vai chamar você de filho, de filha. E para as ações vai falar, você é um servo e uma serva, um ministro, uma ministra de Deus. Se eu não entendo isso, se eu ouvir a minha carne, vou viver constantemente olhando para situações ao meu redor. Acontece algo que eu não gostei na célula, eu já fico, chateado. Alguém me falou alguma coisa que eu não gostei, vou ficar chateado. Vou quebrando as ligações internas, que não foi você que estabeleceu, e nem eu que estabeleci, mas sim o sangue de Jesus que estabeleceu essas conexões, essa aliança.
Tudo que nós vivemos com Deus e uns com os outros aqui, meus amados, não tem a ver com a nossa vontade, não tem a ver com afinidade, não tem a ver se eu gosto ou não gosto de pessoas, não tem a ver com o quanto eu admiro ou deixo de admirar alguém, não tem a ver com o que a pessoa me faz, de bom ou de ruim. Tudo que nós estamos aqui vivendo em ligação um com o outro, foi conquistado pelo sangue vertido na cruz do Calvário, pela nossa vida. Foi o sangue que pagou o nosso preço. Não tem a ver se você ora muito ou pouco, se eu prego bem ou não, se a igreja é legal ou não, tem a ver com o sangue de Jesus. E algo que nós estamos esquecendo, é ter o parâmetro, o padrão da figura de Jesus Cristo para nós andarmos nessa direção. Precisamos restaurar isso, amados. Precisamos restaurar isso no nosso coração. Precisamos correr nessa direção. Em alguns casos nós precisamos parar de brincar. Temos que ser mais constantes nas coisas. Pare de ouvir a tua carne. Jesus foi tentado, mas não cedeu. Jesus foi afrontado, mas ele não desistiu. Jesus ele foi acusado injustamente, não se revoltou. Ele foi elogiado, mas não deixou que a sua humildade se perdesse por causa de elogios. Ele foi adorado, mas ele transferia a glória a Deus. Ele foi traído, mas ele não teve raiva, nem rancor. Ele teve a sua vontade contrariada, inclusive por Deus, mas ele se entregou à vontade de Deus. Ele sofreu de uma forma agonizante, tendo pessoas o afrontando, o zombando, acusando, rindo, e ele perdoou. Jesus para nós, amados, é a maior lição e o maior exemplo de perseverança e de constância. Esse era um homem que andava no Espírito constantemente. Caso contrário, ele já tinha quebrado, inclusive com os próprios discípulos. Quanta bobagem que os discípulos fizeram, já pensou nisso? Ele podia falar assim, meu Deus, contratei 12 caboclinhas zoado, vou contratar mais 12, vou mandar esse cara tudo embora. Não dá. O Pedro lá até é legal, mas vive metendo o pé pelas mãos, vive falando as bobagens. O João só quer ficar do meu ladinho aqui, né? O outro lá fica até roubando dinheiro. Jesus sabia que Judas roubava dinheiro. Sabe o que ele fez? Deixou Judas cuidando do dinheiro até o fim. Então Jesus não tinha essa coisa de justiça própria, sabe? Não, ele falou, não, tudo está na mão de Deus. Ele ensinou, e no final, na última célula deles, na última reunião deles, estava todo mundo ali bonitinho. Eles iam cear, a ceia da Páscoa. Jesus ele pega, olha para aqueles caras e viu que aqueles caras tinham muita coisa ainda para melhorar. Tinha muita ideia ainda errada, tinha muitos conceitos errados. Tava, sabe, há pouco tempo um estava falando, mostra-nos o Pai. Ele falou, Felipe, eu estou aqui, eu estou andando com você. Eles não reconheceram nem isso, alguns que estavam ali, que eram amigos dele. Primeiro, ele chama aqueles caras de amigos. Depois ele tira a roupa, ele cata uma toalha. Sabe o que ele faz? Ele lava o pé de cada um. Lavar os pés, amados, era a tarefa do pior escravo da casa. O servo mais indigno, esse cara aqui, ó, esse cara, manda ele lavar os pés dos convidados, porque tinha esse costume lá. E Jesus foi lá e lavou o pé de todo mundo. Porque ele era constante. Ele tinha preparado aqueles homens, ele não ia abrir mão daqueles homens. E não foi por causa da ofensa, por causa da contradição, por causa da mentira, da acusação falsa que fizeram contra ele. Ele foi até o fim por mim e por você. Ele foi constante até a morte e morte de cruz. Então, olhando para Jesus, como é que eu posso dizer que o que eu estou vivendo em termos de problemas é algo realmente tão sério assim? Nós temos nossos problemas, eu sei disso, eu não estou negando. Desde o início da mensagem eu falei para vocês, todos nós temos problemas, temos tribulações, mas a questão é como vamos reagir em relação a isso. Como vamos reagir, na carne ou no espírito? Eu sei que alguns aqui passam, ou passaram por problemas muito difíceis.
Coisas que realmente abalaram as suas estruturas, e às vezes abalam mesmo, como abalaram as minhas, na minha experiência. E outras virão, que certamente eu vou ter que passar por elas. Mas eu quero passar, amados, sem ser reprovado por Deus. Porque eu posso perder tudo que eu tenho hoje, tudo que eu tenho hoje. Uma coisa ninguém pode roubar de mim: o amor de Deus, que foi derramado em mim, por Jesus. Pelo Espírito Santo que me foi dado. Ninguém tira o Espírito de mim. Ninguém tem o poder de fazer isso, a não ser que eu abra a mão. A não ser que eu permita que a minha carne fale mais alto. Mas ninguém pode roubar o Espírito de mim, ninguém pode roubar a minha salvação, ninguém pode roubar o amor de Deus da minha vida. Está lá em Romanos capítulo 8. Nada. Nem altura, nem profundidade, nada, nada, nada. Nem anjos, nem demônios, nem o futuro, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, olhando para isso, eu tenho que ter esperança. Eu tenho que corrigir as minhas ações e palavras. Eu tenho que lembrar do que a Bíblia diz, eu tenho que lembrar do que as Escrituras me ensinam. E buscar essa constância. O Salmo 1, o primeiro Salmo, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Agora é interessante que diz no verso 3, ele fala assim: será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação certa e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você já viu árvore andando na rua? Quem já viu aqui? Você viu ali? Passou um ipê. Deixou um monte de flor caindo, está na época, né? Os ipês ficam floridos e tal. Você já viu alguma... Hoje está na moda, né? Tem esse tempo aqui de fruta. Algum pé de amora, uma amoreira correndo, a molecada atrás, para pegar a amora? Não, né? Não tem isso, né? A molecada gosta até de pipa, de outras coisas, mas de amoreira, goiabeira, não, ela está lá. A árvore não foi por acaso usada aqui como exemplo, porque a árvore fica plantada, ela fica constantemente num lugar. Agora, ela não está em qualquer lugar, ela tem que estar junto a ribeiros de águas. O que é o ribeiro de água? É a ação da palavra, é a ação do Espírito Santo, é a presença de Deus. Quando a pessoa está plantada nesse lugar, aí sim, ela vai dar fruto, e a sua folha não vai cair, e o que ela fizer vai prosperar. O problema é que muita gente está se plantando de lugar em lugar. Se você pegar uma árvore, cavar ao redor dela, arrancar a árvore de um lugar, colocar no outro lugar, plantar bonitinho, jogar lá o adubo bonitinho lá, e deixar ela 2 meses lá. Depois você tira aquela árvore dali, coloca ela num outro lugar, faz a mesma coisa, planta bonitinho. O solo pode ser até melhor. Se você continuar fazendo, o que acontece com a árvore? Ela não vai dar fruto. Ela vai perder suas folhas e ela é capaz de morrer. Por quê? Porque não foi plantada. Ela não permaneceu no lugar exclusivo e correto. Nossa vida também tem essa dinâmica, amados. Agora, um pouco para frente desse mesmo capítulo 1 de Salmos, vai falar assim: os ímpios não são assim. Eles são como a moinha que o vento espalha. Você percebe? O vento leva quem não é constante. O vento leva quem não é uma pessoa arraigada. O vento leva quem não anda pelo Espírito. As coisas empurram. A pessoa se perde facilmente. Então nós precisamos entender que há para nós um caminho. Ainda naquele capítulo 5 de Gálatas, aqui no verso 24 e 25, vai dizer assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem é de Jesus precisa crucificar esses desejos desordenados. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Precisamos aprender a andar pelo Espírito. Então pode ser que alguém viva pelo Espírito,
mas não ande pelo Espírito. É possível? É, a Bíblia está dizendo isso. Então eu preciso aprender a andar pelo Espírito. Preciso aprender a conformar a minha vida com aquilo que é a vontade de Deus, por meio do entendimento do meu espírito, não da minha carne. Porque a carne, lembre-se, ela vai falar outra coisa para você. Ela vai falar, desiste, vai embora, quebra, manda essa pessoa embora. Nunca mais apareça lá. Enfim, e outras coisas, né? Então o Espírito Santo, ele vai testificar no nosso espírito, ele vai falar conosco. E Jesus, depois que ele faz essa reunião, né, nessa reunião ainda que eu falei aqui do lava-pés, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Como é que a gente vai aprender a andar pelo Espírito? Ouvindo o Espírito Santo. E o que o Espírito vai testificar? O que nós lemos aqui? De Jesus. O Espírito vai testificar de Jesus. Ele vai apontar Jesus. Ele vai falar de Jesus, amados. Eu gosto muito de lembrar sempre daquele momento onde João Batista, com os seus discípulos, viram Jesus chegando. E as pessoas falaram de Jesus. E João Batista falou assim: convém que ele cresça e eu diminua. Eu acho que essa é uma linha, amados, é uma frase que a gente tem que guardar no nosso coração. Porque se eu quero andar pelo Espírito, eu preciso me conformar com Jesus. E aí eu posso dizer isso para mim mesmo nas minhas orações. Posso dizer isso para mim mesmo quando eu enfrentar algum tipo de objeção, quando alguém falar algo para mim que eu não gostar, quando acontecer uma situação que me desagradar, quando eu for contrariado, etc, etc, etc. Quando aquela vontade de explodir, de ir embora, de fazer aquilo que a tua carne está mandando, é importante que você olhe para dentro de você e fale: convém que eu diminua para que ele cresça. Quando eu aprender a crucificar a minha carne, as suas paixões, as suas concupiscências, as suas cobiças, é aí que Jesus aparece, não é de outro jeito. Eu gostaria muito que fosse de outro jeito, por causa da minha carne, por causa das minhas fraquezas, por causa das minhas inclinações, pelo meu desejo de que as coisas fossem mais fáceis, mas não é assim, amados. Não é assim. Ou eu me conformo com a vontade, com a palavra de Deus, ou vou me conformar com aquilo que o mundo está tentando imprimir em nós. Eu preciso me conformar com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com o plano de Deus, com o propósito de Deus, e às vezes não vai ser fácil. Vai ter prova, vai ter deserto, vai ter um monte de processo, vai ter inimigo muitas vezes, mas nós somos chamados para entrar lá. E é no Espírito que a gente faz isso, não é na carne, não é na carne. Certa vez, o povo de Deus estava diante da terra prometida, decidiram mandar espiões na terra para ver se era aquilo que Deus tinha falado mesmo. Mandaram os espias, eles olharam, testificaram, voltaram falando: realmente é tudo que Deus falou, mas tem gigante, a terra consome os seus habitantes, etc. Trouxeram um monte de medo, e o coração das pessoas foi conquistado pelo medo. Claro que Deus poderia, naquele momento, olhar para o povo e falar assim: pessoal, é o seguinte, chá comigo, aqui ó, sou Deus, vocês não viram o que eu fiz lá no mar? Lembra que eu abri? Lembra das pragas? Lembra de todo aquele negócio lá? Então, vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Os caras: então peraí, o Deus poderoso vai se manifestar, então vamos. Adiantaria? Não, sabe por quê? Por dentro já estavam consumidos pela derrota. Estavam com a mentalidade de escravos ainda, embora fossem livres, estavam ainda com o coração preso. O que Deus faz? Deus espera toda aquela geração morrer, para a próxima geração entrar. Deus não tem pressa. Deus não tem problema com tempo. O apóstolo João vive falando isso, né? Deus não tem problema com o tempo, nós temos. Que enquanto o propósito de Deus permanece, a gente envelhece e morre. Simples assim. Depois ele faz o propósito dele. Se vai demorar mais 100, 200, 1000, 2000 anos, 1 bilhão de anos, ele não se preocupa, sabe por quê? Porque ele é eterno. Nós não. Mas nós temos a oportunidade de entrar no propósito eterno dele. Mas para entrar nesse propósito, nós temos que ligar a frequência do nosso espírito para entender o que ele está propondo.
Propósito tem a ver com proposta. Aceite a proposta de Deus. Permita que Jesus apareça em você, cresça em você e que você próprio diminua. Porque se você entender isso, você vai viver pelo Espírito. E eu posso ler, e você também pode ler, o que está em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 13, quando o apóstolo Paulo, ele fala justamente dessa questão, e eu queria encerrar com esse texto, quando ele diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás de mim, e avançando para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém e amém.